pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Linda Gabriele, esse é o canal Linda Pedagogia, sobre educação, organização e estudos. E hoje eu vim falar pra vocês, sabe do quê? Matemática. Isso, matemática, gente. O horror de muitas pessoas. O divisor de águas de quem vai querer ir pra pedagogia ou não. Para muitas pessoas que querem, né, pensam muito em pedagogia, matemática é aquela matéria que todo mundo fica assim, ó, vou ou não vou? Então, mas hoje eu vim falar pra vocês que matemática em pedagogia é bem diferente de matemática lá da escola, tá bom? Totalmente. Sabe por quê, gente? Na pedagogia a gente vai tratar mais da didática, mais da metodologia. Daí você fala, que isso, Linda? Metodologia? Que é didática? Então, gente, didática e metodologia é praticamente, resumindo, é a forma que você vai ensinar. Então, se você vai ensinar de uma forma mais lúdica, se você vai ensinar de uma forma mais tradicional, se você vai mesclar os dois, se você vai trabalhar com jogos, se você vai trabalhar com materiais ou só com papel. Então, depende muito da sua forma. E na faculdade, você vai ensinar formas de você ensinar essa criança. Então, a gente não vai ficar lá estudando 2 mais 2, quanto que é isso aqui, qual é a divisão disso, qual é a fração disso, entendeu? Não, a gente vai estudar como ensinar. Claro que você vai ter que aprender também a falar dessas coisas, a ensinar, porque claro que alguém que não sabe nada de matemática não vai ensinar nada de matemática. Então, é necessário sim que a gente aprenda, mas a faculdade em si não ensina isso. Você, por conta própria, vai ter que estudar isso, né? É uma das características da pedagogia. A pedagogia não fica ensinando história, geografia, artes. A gente aprende como ensinar essas matérias. Agora, a parte de conteúdo, a gente vai correr atrás, tá bom? Lá depois, quando a gente estiver na sala de aula, a gente vai correr atrás. Então, mesmo assim, tem que ficar de olho, né? Dar uma estudadinha, uma revisada, para não ficar perdido. Então, vou contar pra vocês da minha experiência na faculdade, tá bom? Eu estudei na Universidade de Taubaté, aqui em Taubaté mesmo, é presencial. Na minha faculdade, eu já tive 2 matérias de matemática, matemática 1 e matemática 2. No próximo semestre eu vou ter 3. E daí, na primeira, eu lembro que a gente focou bastante em unidade, dezena, centena, e ia trabalhar com as várias formas de você fazer a soma, subtração, e multiplicação e divisão. Então a gente focou bastante nessa parte de raciocínio lógico, né, de como funciona os cálculos matemáticos. Então focou bem nessa parte. Daí já na segunda, matemática, a gente teve uma no primeiro semestre e a outra no segundo semestre do ano passado. A gente estudou mais a questão de jogos e formas lúdicas de aprender matemática. Então a gente aprendeu a fazer materiais para trabalhar com matemática, de comparação, por exemplo. A gente fez bastante jogos e brincadeiras também, que a gente tem que frisar que matemática não é só números, né? Também tem a parte de espaço, tempo, tem a parte da brincadeira, de você saber se posicionar, né? De saber ter aquele alerta de é minha hora, não é? Como que eu vou pegar a bolinha, como que eu vou fazer esse raciocínio, entendeu? Daí a gente, nossa, brincou bastante nas aulas, sério mesmo. Era bem legal porque a gente se dividia em grupos e cada grupo levava uma brincadeira ou uma atividade num dia. Daí era bem bacana que a gente acabava vendo vários tipos de brincadeiras e jogos de matemática. Um que deu muito trabalho na época foi fazer joaninhas, que a gente teve que fazer um comparativo de joaninha. Então, por exemplo, você vai ter que juntar 2 iguais, só que tem várias. Então, tipo, são do mesmo tamanho, daí muda do mesmo tamanho,
você tem, por exemplo, o pequeno. Daí você tem ela com a asinha aberta e a asinha fechada, com a anteninha redonda ou com a anteninha redonda não, com a anteninha reta e curvada. Então, era para a criança comparar uma com a outra e fazer conjuntos, que é muito importante na matemática, você aprender a fazer conjuntos, né? Então, foi muito importante. E é uma atividade bem legal a se fazer e não é difícil de você... Tipo assim, é difícil, mas não é aquele trabalho, né, de você fazer esses jogos, né? Alguns jogos matemáticos são bem fáceis de fazer, principalmente essa da Joaninha, mas tem várias outras formas de fazer. Dá pra fazer com flor, com... Nossa, várias outras coisas. E é fácil e não é com materiais caros, então dá pra você utilizar assim, papelão, o que você tiver, cartolina, e é barato. Agora eu vou falar pra vocês algumas dicas pra você que vai estudar matemática na pedagogia. Uma, né, participar das aulas, tirar suas dúvidas, é a hora certa pra você tirar suas dúvidas básicas de matemática. E também é importante vocês terem um caderno só pra matemática. No nosso caso, ela frisou muito isso, de tem que ter um caderno sobre matemática. Porque matemática era só... tipo assim, ela dava muitas folhinhas, então ia acabar ficando enorme, assim, ia ficando grandinho o caderno. E ela falou, gente, tem uma só pra matemática. E era bom, porque a gente precisava se deslocar, a gente ficava andando muito pela sala, daí é legal, porque daí você pode levar o caderno. Eu, no caso, usava um caderno pequeno, mas você pode usar o caderno se quiser. Daí é legal ter um só pra matemática. É bacana você revisar, ver algumas videoaulas, porque que nem na minha ela teve um pouco dessa parte da matemática básica, que ela ensinou um pouco. Então, é legal você rever, né, a matemática, porque ela não vai falar só da metodologia. Pelo menos na minha não falou só sobre metodologia, mas ela ensinou também um pouquinho de matemática. Então é interessante vocês ficarem de olho nisso, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E que vocês agora tenham um olhar diferente para matemática, que não é tão horrível assim, principalmente em pedagogia, porque matemática mesmo é um dragão, né? É um dragão. Então, eu recomendo alguns canais para vocês. Recomendo aqui embaixo alguns canais de matemática básica, se vocês precisarem, tá bom? Então, um beijo, um abraço. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que gostem mais de matemática. Até a próxima!